Bem, sejam mais uma vez bem-vindos ao estudo do livro Mediunidade, Caminho para Ser Feliz. Nós estamos continuando o capítulo 16, e esse capítulo 16, a Sueli Caldas-Schubert está dando algumas explicações de como a gente nos reequilibrarmos. Essa é a terceira situação, então vamos começar. A pessoa tem mediunidade ostensiva e em qualquer lugar, sem controle algum, sintoniza com espíritos que desejam perturbá-la. Acontece então a comunicação mediúnica de forma involuntária. Explicação. Quando a mediunidade aflora numa pessoa, se esta não tem conhecimento específico, se não for orientada a respeito, podem ocorrer manifestações mediúnicas, as mais diversas, sem que ela tenha o controle e contra a sua vontade. É como se fosse um canal aberto de captação ou uma antena atraindo as entidades com as quais se afiniza ou que a buscam como uma ponte através da qual serão beneficiadas. Por inexperiência e desconhecimento, a pessoa não sabe ou não consegue bloquear ou impedir as manifestações. Se esse é o estágio em que a criatura se encontra, deve procurar uma instituição espírita para receber orientações, passes, fluidoterapia e assim adquirir gradualmente o equilíbrio da sua faculdade mediúnica. A sintonia se dá mentalmente, conforme já foi dito, havendo também uma afinização fluídica vibratória. Os espíritos são os invisíveis, mas não estão ausentes, pois o mundo espiritual está em toda parte. Recorde-se que a nossa dimensão verdadeira não é aqui na Terra, é lá no plano espiritual. A espiritualidade é a nossa própria natureza e é inerente a todos os seres humanos. Os desencarnados nos rodeiam. Estão mais ou menos próximos e muitas vezes querem entrar em contato com os encarnados, utilizando-se para alcançarem o intento daqueles médiuns que estão na mesma faixa vibratória. Tá? Então, a gente também deve entender que nunca se deve fazer esse tipo de coisa na casa da gente ou em qualquer outro lugar, porque lá no centro espírita existe toda uma segurança da parte espiritual para que não ocorram problemas. Se a gente faz isso em outro local, não há a retaguarda da espiritualidade superior e pode trazer sérios problemas ao médium. Bom, mas vamos lá ao que ela recomenda como procedimento de controle para esse tipo de problema. Inicialmente, a pessoa deve procurar uma instituição espírita para ser orientada, pois sozinha terá grandes dificuldades, podendo inclusive surgir maiores problemas. As orientações são de modo a capacitá-la a exercer o controle mental e o domínio sobre si mesma e sobre as influências espirituais. Simultaneamente, deve procurar exercer este controle a partir da certeza de que, estando imbuída de intenções positivas, receberá o auxílio da espiritualidade amiga. É importante que o indivíduo tenha sempre em mente que é o dono do seu corpo, da sua mente, e só irá entrar em sintonia com entidades espirituais se for por sua vontade, ou seja, tem que prevaler a vontade do médium. Observar atentamente quais são os indícios da aproximação da entidade espiritual, pois esses antecedem ao momento da comunicação propriamente dita. E, conhecendo-os, procurar evitar a sintonia, dizendo mentalmente que não permitirá, pois aquela não é a hora e nem o lugar para que isto se efetue, né? Vamos supor, a gente pode dar um exemplo dessa aproximação. O médium pode sentir um leve torpor, né? Como se ele começasse a ter sono. Então, isso talvez seja um indício de que a entidade está se aproximando. Mas, continuando, o essencial
é orar em favor do espírito, pois nesse caso não são guias e nem amigos espirituais. Via de regra, não tem boas intenções, né? Então a gente só deve fazer isso dentro do centro espírita, né? E por causa de que esses espíritos são de baixa vibração. Continuando. Os guias espirituais não forçam, não constrangem, não criam situações embaraçosas, pois amam e respeitam os seres humanos, o que já foi explicado no capítulo em que tratamos da identificação dos espíritos. Nesse caso, em que os espíritos se manifestam intempestivamente, é sempre recomendável que a pessoa que esteja junto ao médium faça preces em benefício da entidade, pedindo-lhe que se retire em nome de Jesus, e se for no lar, é também benéfica a leitura de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Esses são os meios de controle, né? A melhor solução para aqueles que já estão com a mediunidade nesse estágio é procurar mais depressa possível um centro espírita bem orientado, visto que carecem de orientações diretas e precisas para reequilibrar-se. A quarta situação. A pessoa está adormecida e de repente acorda. Recobra a consciência, mas não consegue mover-se no leito ou onde esteja. Não consegue movimentar-se ou falar. Ela fica paralisada, né? A sensação é de que a mente não consegue comandar o corpo físico. Tem consciência disso e apavora-se. Julga estar próxima ao estado de catalepsia. Outras reações surgem, taquicardia, medo, sensação de que está morrendo e etc. Só consegue mover-se após grande e exaustivo esforço. Em certas pessoas, isto se repete várias vezes por semana, o que gera pânico e insegurança. A pessoa tem medo de dormir e de que isto volte a acontecer. A explicação. Quando a pessoa dorme, o espírito adquire momentaneamente e relativa liberdade, podendo afastar-se do corpo físico, embora permaneça ligado ao corpo físico pelo cordão prateado. Estas considerações são apresentadas no capítulo sobre sonhos, que a gente falou lá atrás. É graças a essa relativa liberdade do espírito que as pessoas sonham que estão voando ou que estão no momento em que despertam, têm a sensação que estão caindo de grande altura. Tudo isso denota as excursões do espírito enquanto o corpo dorme. São muitas as denominações desse fato: saída astral, projeção, desdobramento. O espírito, ao retornar ao corpo, de modo geral, o faz com este ainda adormecido, portanto, inconsciente do processo. Em relação à situação enfocada, a pessoa acorda antes, ou seja, torna-se consciente do processo de retorno do espírito, né? Sem que haja o completo acoplamento, digamos assim, para o melhor entendimento do espírito com o corpo material. É por esse motivo que o indivíduo não consegue mover-se, pois, embora já tenha lucidez e reações emocionais, né? Então, isso é muito comum de acontecer, né? A gente não precisa se apavorar. Basta mentalizar uma prece e tudo se resolve. Mas vamos lá o que ela diz. Procedimento para o controle. Em primeiro lugar, a pessoa deve perder o medo diante desta ocorrência. Raciocinar que é um fato natural, de que não tinha conhecimento até esse momento, né? Em nível consciente, mas agora sabe que não é nada grave e que pode ser controlado. Antes de deitar, preparar-se espiritualmente, lendo uma página de cunho espiritual e elevando o pensamento por meio da prece. Durante o dia, repetir mentalmente por várias vezes e com firmeza que retornará ao corpo físico sem que haja consciência disto e que está
amparada sempre, né, pelos bons espíritos. Se acontecer novamente, não mais terá medo e exercerá o comando para que a situação se normalize, dizendo para si mesmo que logo poderá mover-se sem qualquer prejuízo. Só ter calma. Como se trata de um fato relacionado com a realidade espiritual, é preciso que a pessoa sempre procure ajuda numa casa espírita, pois os passes lhe trarão o reforço de que carece a fim de obter êxito neste controle. Bem, agora vamos à quinta situação. A pessoa tem a sensação de que está crescendo, como se de repente a sua cabeça encostasse no teto, embora se sinta com os pés no chão ou deitado em seu leito, ou ainda que sua mão ou seu braço aumentam de tamanho. É uma sensação, às vezes, passageira, podendo ocorrer quando a pessoa faz uma prece, quando está prestes a adormecer. A explicação é também indício da expansão do perispírito. Recomendamos a leitura da primeira situação aqui enfocada e que sejam adotadas as mesmas instruções para o controle, né? Ou seja, fazer a prece, né? E se não for uma pessoa que conhece a doutrina, procurar sempre ir num centro espírita de cunho kardecista. O desdobramento é analisado com detalhes pelo espírito André Luiz no livro Nos Domínios da Mediunidade. Então, vejam, tem algumas recomendações para todas essas situações, né? Recomendamos aqui o livro dos médiuns, os livros No Invisível de Leon Denis, Nos Domínios da Mediunidade de André Luiz, psicografado pelo Chico Xavier, Roteiro do Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Então, são livros que vão auxiliar as pessoas nesses casos, mas é imprescindível a prece, o estudo e a ida a um centro espírita. Isso é imprescindível. E aí, para finalizar, a Sueli coloca assim: a bondade divina inunda-me como uma torrente de bênçãos, dando-me as condições imprescindíveis para vencer todas as lutas e caminhar para um futuro luminoso e feliz, né? Então, desculpem, lembrar sempre que esses indícios são de mediunidade, basta educá-la, né? E se nós educarmos a mediunidade, nós estaremos indo em direção a um futuro muito melhor, né? Bem, eu espero que vocês tenham aproveitado bastante e assim nós terminamos o capítulo 16. Muito obrigado.